seria então a arquitetura? A arquitetura são atributos visíveis ao programador, que são conjuntos de instruções, números de bits usados para a representação de dados, mecanismo de entrada, saída, técnicas de endereçamento. E o que seria a organização de uma arquitetura? A organização é como os recursos são implementados. Sinais de controle, interfaces, tecnologia de memória. Isso são algumas coisas da organização que são implementados, os recursos implementados de uma arquitetura, certo? Que são visíveis ao programador. Falando sobre estruturas e funções, o que seria então uma estrutura? Estrutura é o modo como os componentes são interrelacionados, como cada componente do CPU, ou falando diferente, cada componente da máquina é interligado, certo? Isso é a estrutura. Função. Função é a operação individual de cada componente com parte da estrutura. Ou seja, é o que cada componente faz, é o que cada componente opera dentro de uma máquina, individualmente. Função. O que é uma função? Todas as funções do computador são processamento de dados, armazenamento de dados, movimentação de dados e controle. Isso são todas as funções de um computador. Em uma estrutura de alto nível, o que podemos enxergar num computador? Quais são os componentes de um computador em uma estrutura de alto nível? Nele podemos encontrar a CPU, que muitas vezes falam errado porque acham que CPU é sim, o gabinete, a máquina em si, mas CPU não é o gabinete. CPU é um componente de uma estrutura da máquina. Memória principal, interconexão do sistema, que é o que faz a interconexão desses três itens: CPU, memória principal e entrada e saída. Falando também agora sobre a unidade central de processamento, que a sigla é UCP, mas em inglês, como muita gente fala, é Central Processing Unit, que seria a CPU. É a responsável pelo processamento e execução dos programas armazenados na memória principal. Podemos chamá-la de MP. As funções da CPU, ou UCP, são executar as instruções e controlar as operações do computador instruídas por um sistema operacional. Sistema operacional é aquela interface que liga nós, usuários, à máquina. UCP. Qual é a divisão da UCP? A UCP é composta de duas partes. A UAL, que é UAL, são as siglas de unidade aritmética e lógica. Tem por função efetiva executar as instruções, execução das instruções. O que ela faz? A UAL ela executa as instruções que nós usuários passamos para a máquina. E também tem a UC, que seria a unidade de controle. E a função da unidade de controle é a busca, a interpretação e controle de execuções das instruções. E o controle de demais componentes do computador. Dentro dela também encontramos os registradores importantes na CPU. Quais são eles? O CI, que é o contador de instruções, ele armazena o endereço da próxima instrução a ser executada. Tem sempre o mesmo tamanho do REM, que é o registrador de endereços de memória. O RI, que é o registrador de instrução, armazena a instrução a ser executada. ACC, ele é o acumulador. Ele armazena os dados para a operação na UAL, que é o que a gente falou lá. O acumulador é um dos principais elementos que definem o tamanho da palavra do computador. O tamanho da palavra é igual ao tamanho do acumulador. Ou seja, se a gente tem uma palavra que é para colocar numa instrução, ela sempre vai ser do mesmo tamanho do acumulador. Certo? Para que um programa possa ser executado por um computador, ele precisa ser substituído, ele precisa ser constituído, na verdade, de uma série de instruções de máquina e estar armazenado em células sucessivas na memória principal. A
CPU, é responsável pela execução das instruções que estão na memória. Quem executa um programa é o hardware. E o que ele espera é encontrar um programa em linguagem de máquina. É uma sequência de códigos e instruções de uma máquina em código binário. A linguagem de máquina é composta de códigos binários, representando instruções, endereços e dados, e está totalmente vinculada ao conjunto 7 das instruções de máquina. Ou seja, imagina nós, usuários, agora temos que conversar com a máquina em binário. Que horrível que seria. Por isso que existem os sistemas operacionais, que é o que nos liga e nos deixa manipular essas máquinas de uma forma mais fácil. Falando sobre execução de programas. Um ser humano, por exemplo, para ele fazer qualquer coisa no seu dia a dia, por exemplo, ele vai pegar um prato. Ele tem na sua casa, ele vai pegar um prato. O que ele faz? Ele tem alguns passos para ele executar. Por exemplo, ir até a cozinha, localizar o armário, abrir a porta do armário, pegar o prato, tirar o prato e fechar a gaveta do armário. Certo? Para o computador, uma instrução precisa ser detalhada, dividida em pequenas etapas de operações, que nem foi esse detalhe de como pegar um prato. E essas pequenas etapas de operação são dependentes de um conjunto de instruções do computador e individualmente executáveis. Fazendo um paralelo com linguagens de alto nível, o programa elaborado pelo programador, o código-fonte composto de instruções complexas, precisa ser traduzido em pequenas operações elementares primitivas executáveis pelo hardware. Operandos é um campo da instrução cujo valor binário sinaliza a localização do dado, que será manipulado pela instrução durante a operação. Em geral, um operando identifica o endereço da memória onde está contido o dado que será manipulado, ou pode conter o endereço onde o resultado da operação será armazenado. Finalmente, um operando pode também indicar um registrador que conterá o dado propriamente dito, ou um endereço de memória onde está armazenado o dado. Os operandos fornecem os dados e agora falando sobre o conjunto de instruções. As estratégias de implementação dos processadores são a CISC e a RISC. Foi o que a gente comentou, foi também o trabalho que um grupo apresentou. O CISC, que é o Complex Instruction Set Computer, por exemplo, PC, Macintosh, um conjunto de instruções maior e mais complexo, implicando num processador mais complexo com um ciclo de processamento mais lento. Ou seja, o CISC ele tem um processamento bem mais lento, comparado com o RISC, Reduced Instruction Set Computer. Exemplo, PowerPC, Alpha, Spark, um conjunto de instruções menor e mais simples, implicando num processador mais simples com um ciclo de processamento mais rápido. Ou seja, o CISC ele é mais rápido. Comparando um com o outro, o RISC tem instruções mais simples, poucas instruções, geralmente load story, instruções de tamanho fixo, mais oportunidades de otimização, pipelines no caso, instruções executivas diretamente pelo hardware. Já o CISC, ele tem instruções mais complexas, muitas instruções, geralmente registrador de memória, instruções de tamanho variável, mais difícil de otimizar, instruções interpretadas por meio de microprograma. As tendências atuais são uma arquitetura híbrida, que utiliza os dois. Barramentos. Para um dado ser transportado de um componente a outro, é preciso emitir os sinais de controle necessários para o componente de origem colocar o dado no barramento e para o componente de destino ler o dado do barramento. Como um dado é composto por bits, geralmente 1 ou mais bits, o barramento deverá ter tantas linhas condutoras
quanto foram os bits a serem transportados de cada vez. Registradores utilizados. A comunicação entre a MP e a UCP, que seria o CPU, usa dois registradores da UCP, que são eles o REM, que é o registrador de endereço de memória, e o RDM, que é o registrador de dados da memória. Registradores são dispositivos de armazenamento temporário localizados na UCP, extremamente rápidos, com capacidade para apenas um dado, uma palavra. Memória cache. Com o desenvolvimento da tecnologia de construção da UCP, as velocidades foram ficando muito mais altas que as das memórias, que não tiveram a mesma evolução das velocidades. Dessa forma, os tempos de acesso às memórias foram ficando insatisfatórios e a CPU, ao buscar um dado na memória, precisa ficar esperando muitos ciclos até que as memórias retornem o dado buscado. Quando a MP busca um determinado trecho de código e o encontra na cache, dá-se um cache hit. Enquanto se o dado não estiver presente na cache, será necessário requisitar o mesmo AMP.